estamos de volta no nosso projeto de podcast e estamos voltando com um tema super especial, mês de março, mês da mulher, né? E nós vamos falar não só hoje, só de força ou empoderamento. Vamos falar de algo que muitas mulheres silenciam, que é a dor constante, tensão, aquela tensão que fica ali presa, acumulada, aquela sensação de sobrecarga. E hoje nós estamos aqui com um especialista nesse assunto. Vamos falar de dores femininas com o Dr. Gabriel Barbosa. Muito bem-vindo, Gabriel. Olá, tudo bem? É isso. Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Gabriel Barbosa, sou fisioterapeuta, pós-graduado em quiropraxia e estou pós-graduando também em fisioterapia domiciliar e atendo pacientes há mais de 3 anos a domicílio, consultório e gerando mais bem-estar e qualidade de vida. Natália Bastos, a Natália Comunica, trabalho com estratégia, comunicação, dou assessoria para o Gabriel Barbosa, o doutor, e hoje nós estamos aqui para unir saúde e estratégia e trazer para vocês o melhor conteúdo possível. E para iniciar, né, nós vamos iniciar falando dessas mulheres, mulher forte, mas muitas mulheres fortes que vivem com dor, Gabriel. Sim. Quero falar dessas dores que todos nós normalizamos, viver com dor, né? Fala aí pra gente um pouquinho sobre essa situação que a gente avalia, que a gente vê hoje as pessoas que vivem com dor e acham que viver com dor é normal. Então, principalmente o público feminino, elas conseguem lidar com as dores bem melhor do que os homens, né? O limiar de dor da mulher ele é muito mais alto, então ela consegue ter bem mais resistência ao lidar com dor, até porque a mulher, né, ela de forma biológica, ela já é preparada para poder ter um bebê, também tem as dores menstruais, né, essa questão toda, isso acaba gerando uma resistência maior à dor. Então, com isso, elas acabam normalizando cada vez mais essa questão de sentir dor no seu dia a dia. Entendi. Agora eu quero que você fale para mim quais são as dores, as queixas que você mais escuta das mulheres no consultório. Dor lombar, enxaqueca, disfunções na ATM também, né, na mandíbula, e dores nas costas também, no meio da coluna, né, região torácica. Entendi. Você chegou a começar a falar aí da diferença entre homem e mulher na questão de dor. Você pode explicar pra gente um pouco mais sobre esse padrão da dor? Por que na mulher é de um jeito e no homem é de outro? Então, até por uma outra questão também bem importante, que é a questão hormonal, né? As mulheres, elas sempre são bombardeadas com questões hormonais, né? A questão das tensões, dos períodos, dos ciclos menstruais também da mulher, e isso ocasiona dores, né? E aí, com isso também, acaba levando também a questão emocional. A mulher é muito mais emotiva do que o homem mais é racional, né? Então, essa parte emocional acaba mexendo muito com as mulheres e elas têm uma demanda muito alta. Hoje, as mulheres, além de também ter a sua rotina em casa, né, de cuidar da casa, de fazer as suas tarefas, elas também têm o seu trabalho secular. Então, tem que se virar nos 30, faz muita coisa. Então, realmente... Equilibrar vários pratinhos, exato, né? Exatamente. Então, isso realmente acaba gerando essas dores nas mulheres. E aí, eu escuto muito também, sou uma das que fala isso, a questão, eu tô cansada, ou isso é um cansaço, né, que a gente sente. Então, eu queria que você explicasse pra gente, né, é comum esse cansaço, ou como que a dor ela faz ali essa ligação com o cansaço que a gente sente? Então, no caso, é a fadiga, né? Hoje, muitas pessoas têm fadiga muscular, fadiga também mental, e aí, pela nossa rotina ser muito intensa em todos os âmbitos do nosso dia a dia, né? Todos os setores, seja questões de casa, trabalho, atividade física. Hoje está todo mundo na projeção do wellness, né? No fitness. Então todo mundo se cuida, ainda bem, muito bom. É uma tendência, né? Então cada vez mais as pessoas estão se cuidando, estão fazendo atividade física, isso é muito bom, importante. Só que assim, muitas pessoas têm seus trabalhos, né? Tem cargas horárias que demandam do seu tempo. E aí
é muita coisa acontecendo. Notícias ruins também, né? Preocupações, aí a pessoa também fica um pouco mais gripada, doenças, então tudo isso englobado, né? Redes sociais, a IA também aí, cada vez mais também inserida no nosso dia a dia. Então, alta produção, alta demanda, alta performance. Então, a gente tem que sempre dar o nosso 100% todos os dias. Então, essa cobrança maior acaba gerando também essa fadiga. Você tocou num ponto importante, que é até um pouco da nossa próxima pergunta, né? Essas questões hormonais, emocionais, elas geram uma sobrecarga. E como que essa sobrecarga, ela afeta, né, na parte física, né, das mulheres, principalmente dessas mulheres agora que estão ali numa fase de 35, 45 anos. Como que isso interfere, né? Todas essas questões interferem na parte física. Sim. Então, voltando à questão do emocional, sistema nervoso também, né? Como a gente sempre está bombardeado por informações, a gente acaba não descansando o necessário. No nosso corpo nós temos dois sistemas que eles são distintos. É o sistema parasimpático e o sistema simpático. Esses sistemas são autônomos, porque eles mesmos fazem o seu trabalho sem a gente mandar neles, né? E aí o sistema simpático é o sistema de fuga. É o sistema onde você tem energia alta e aí faz com que você tenha que trabalhar, estudar, fazer uma atividade física. Já o sistema parasimpático é o sistema de regulação do sono. É aquele sistema onde o nosso corpo ele vai ficar mais relaxado, vai sentir mais bem-estar, mais sonolência. E também ele é o sistema que atua quando a gente acaba de almoçar, né? Por exemplo, que aí o nosso sangue vai para o intestino e a gente sente um pouco de sonolência. Aquela vontadezinha de dormir. Isso, exatamente. Você fica mais leve, né? E aí com isso, por esse bombardeio de informações no nosso dia a dia que a gente não está desligando, o sistema simpático ele está muito mais atuante do que o sistema parasimpático. E aí com isso, a pessoa, né, principalmente a mulher, ela não consegue desligar e descansar. Aí vai gerando estresse, acumula tensão, fatores bioquímicos também dentro da mulher. Isso vai gerando muita tensão e estresse na mulher. Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho também, antes da gente fechar essa primeira parte, quando a gente fala dessas dores, né, que as pessoas estão normalizando, eu queria que você falasse um pouquinho também dessas mulheres que vivem com dores, né, que vivem com fibromialgia, né, que você tem até um caso aí muito próximo de você. E eu queria que você falasse um pouco sobre a fibromialgia, né, que a gente está falando agora aqui no mês de março, mas a gente sabe que fevereiro foi um mês todo dedicado ao fevereiro roxo, né, a questão da fibromialgia, e é uma das coisas que as mulheres passam, né, muitas mulheres convivem com essa dor constante. Sim. E eu acho super importante a gente trazer também um pouquinho desse tema, né, como que essa doença ela impacta, né, essa dor crônica impacta muito na vida das mulheres que têm fibromialgia. Sim, realmente a fibromialgia hoje já tem novas leis aí que estão dando a voz para essas mulheres que sofrem com fibromialgia já há muitos anos, direitos que elas podem ter no seu dia a dia agora. O sistema da saúde também, né, a OMS também, ela já reconheceu que a fibromialgia é uma doença mesmo, né, e com isso as mulheres têm seus direitos de uso para poder, seus benefícios, né, que o governo pode dar. E com isso a fibromialgia ela é uma questão que não é psicológica, ela é real. Só que como ela não aparece em nenhum exame, as pessoas acham que é uma dor da sua cabeça. Não é. Ela existe de fato. Só que a fibromialgia a gente pode explicar assim de forma simples, que é o déficit de dois hormônios, que é a endorfina e serotonina, que são hormônios que regulam a dor, hormônios que geram alegria, bem-estar, prazer, e realmente esses hormônios eles ficam faltando no corpo da mulher. E essa doença ela atinge a população feminina muito mais do que os homens. Homens também podem ter fibromialgia, só que é muito mais raro. Sim, de escala de 10 mulheres, 9 vão ter. Já de 10 homens, talvez 1.
vai ter. E até talvez até mesmo fraco. E como que a fisioterapia e a quiropraxia ela ajuda essas mulheres? Então, a fisioterapia e a quiropraxia, aliadas também a bons hábitos de saúde, né, bons hábitos de vida da pessoa, eu no consultório falo muito sobre isso, que o tratamento sozinho não vai resolver nada, né? Como tudo na vida, cada coisa precisa sempre de ter um agregador do lado para poder ter uma complementação. Então, assim, atividade física, uma boa alimentação, sono de qualidade, ter uma rede de apoio de amigos, de familiares também, que é muito importante para poder ajudar nessa parte emocional. Terapia também é muito importante para quem tem fibromialgia. Mas a fisioterapia e a quiropraxia, né, agora deixando ela um pouquinho mais isolada, ela ajuda tanto a diminuir dores musculares, porque a fibromialgia gera muito ponto gatilho, muito nó, aderências musculares. E a gente trabalha justamente a fáscia muscular, que é uma camada que reveste os músculos e ela fica contraturada, como se fosse um tecido totalmente enrugado. E a gente, quando faz a liberação miofascial, a gente deixa aquele tecido mais lisinho, mais retinho, né? E aí tiramos essas tensões. E a quiropraxia, seus ajustes, eles liberam endorfina e serotonina, como também a atividade física. Então, quando a gente faz os ajustes quiropráticos, a gente consegue melhorar e gerar um bem-estar no paciente. E aí a gente vai modulando a dor do paciente, vai gerando aquela leveza corporal e ela vai melhorando e diminuindo os sintomas de dor. Então, ó, mulheres, não esperem o corpo, né, de socorro para procurar uma ajuda. Exatamente. Então, aprenda a identificar, né, os sinais que o seu corpo está te dando. Então, a gente está aqui preparando hoje aqui esse bate-papo justamente para te trazer essa consciência, para você não esperar ficar com aquela dor que você não suporta para poder procurar um profissional. Exato. Tá? Então, agora que a gente falou um pouco aí desses hormônios, né, do corpo feminino, do sistema nervoso, que é muito importante para isso tudo, eu quero entender e quero que você explique para a gente essa questão do ciclo menstrual. Né? Como que ele influencia na tensão muscular e na dor? Como é que funciona? Porque o ciclo menstrual, né, a mulher, ela fica com a musculatura toda tensionada ali, né? Então, existem mulheres que têm um fluxo de menstruação muito forte e outras mais ou menos. Aí também tem várias questões, né? Umas usam anticoncepcionais, ou então usa DIU, usa outras funções para poder não engravidar, né? E aí isso gera uma bomba hormonal também na mulher, né? Aí com isso, o ciclo menstrual, como ela acaba gerando essa tensão muscular na parte pélvica também tem ligações com a lombar. E aí a mulher vai sentir muita dor na lombar. Então quando a gente trabalha, relaxa essas musculaturas da região pélvica, lombar, psoas, quadril, que vai gerando também uma repercussão melhor para quando ela tiver aquele ciclo menstrual de novo, aquele músculo está mais solto, né? Vamos dizer assim, não está tão tensionado. Então ela consegue lidar um pouco mais com aquele fluxo o fluxo da menstruação. Entendi. E a TPM? Vamos falar desse ponto, que é um ponto que toda mulher passa, pelo menos uma parte do seu mês. Sim. TPM pode ajudar, pode aumentar a sensibilidade à dor? Pode aumentar também a sensibilidade da dor também, né? Porque é o momento que a mulher está mais fragilizada ali, né? Naquele momento da TPM, os hormônios estão muito à flor da pele. Mas, claro, depende de cada mulher. Tem mulheres que não têm sensibilidade à dor aumentada, né? Na TPM. Aí varia de cada caso. Mas tem casos sim, de mulheres que ficam nessa situação também. Certo. E quando a gente fala de gestação, né? Gestação, pós-parto, que é uma fase muito delicada da vida da mulher, ela sofre muitas transformações. Né? Como que isso impacta a coluna dessa mulher? De que forma? Essa pergunta é bem interessante, porque existe uma revolução enorme, né, na mulher quando ela está grávida. É uma nova vida sendo gerada ali. Então o corpo, ele se reconstrói novamente, né? O sistema imunológico até é interessante. O sistema imunológico está ali todo formado da mulher. Mas aí quando ela engravida,
o sistema imunológico começa a ver que tem um serzinho ali sendo criado, ele acha estranho. Aí o que ele faz? Ele acaba com todo o seu sistema imunológico para ele se reconstruir para ser a prioridade de quem? Do bebê, daquele feto que está sendo gerado. Então ele começa a se reconstruir. Por isso que é importante a mulher, quando está na gestação, se cuidar bastante, né? Seguir as orientações médicas, ter uma boa noite de descanso, descansar de fato, porque ela fica muito mais frágil, né? E aí com isso, quando vai aumentando, né, o feto, a criança vai crescendo lá na barriga da mãe, isso vai gerando uma tensão muscular e também sobrecarregando também a lombar dela. E aí com isso a coluna fica mais tensionada. Isso gera muita dor. E aí a barriga da gestante começa a descer também, né? Tem casos que desce bastante. Tem uma técnica que é muito legal, que até eu ensino os próprios pais também, né? A fazer com a esposa em casa. É justamente, a esposa fica sentada, né? Aí o marido vem, coloca as mãos embaixo da barriga da mãe e levanta um pouquinho. Que aí você vai tirar toda essa pressão, né? Tecidual, de fáscia, e aí vai gerar um relaxamento muscular muito legal. Parece que, assim, tirou um peso do corpo dela mesmo. Caramba, entendeu? É muito legal. Eu, quando também já atendi algumas mulheres que estavam grávidas, né? E a gente trabalhou também essa parte, bem interessante. Uma vez eu atendi uma paciente que ela estava com 8 meses de gravidez e não tinha barriga nenhuma. Você acredita? Não. Se você olhava para ela, você não dizia que ela estava grávida. Mas por quê? Condição dela. Barriga pequena. Condição dela. Estava grávida de 8 meses, mas mesmo assim a barriga dela estava bem pequenininha. Não dava aquele barrigão, né? Foi bem pequena. Caramba. Um pouco nessa questão aí da gestante, tem muitas coisas que falam, né? Gestante pode fazer quiro? E como funciona a questão da quiro e da fisioterapia para gestante? Então, vai ser totalmente adaptado, né? Vai ter alguns ajustes que a gente não vai poder fazer. Como, por exemplo, tem ajuste de quiropraxia que o paciente fica de barriga para baixo. A gestante não vai ficar. Não tem como. A gente vai adaptar. A gente vai fazer ajuste com a barriga para cima, de lado, entendeu? A gente vai trabalhar de uma forma mais especial ali para poder também não afetar a gestação dela. Mas pelo menos ajudar nessa Isso, exatamente. Gestante só até nas pernas também, né? Sim, a perna fica inchada. A gente usa também um método, né, uma tecnologia que está cada vez mais crescendo no mercado, né? Ela era voltada mais para o público que joga futebol, né? Os atletas de futebol, mas hoje essa tecnologia está muito abrangente para todo mundo, que é a bota de compressão pneumática, né? Essa bota de compressão pneumática, ela faz uma massagem na tua perna, ela pega desde o seu pé até a sua coxa e ela faz uma drenagem por meio de pressões compressivas, né? Então ela comprime a sua perna e relaxa, ela infla e desinfla por meio de câmeras de ar. E aí ela faz drenagem linfática, ela melhora na recuperação muscular e ajuda também no retorno venoso. Aí com isso, a perna da mulher pode desinchar, ficar também com a sensação de perna mais leve. E aí é o cuidado geral. É a bota que a gente vê tanto nos stories, né? É verdade. Querendo muito conhecer, que eu já fiz, mas essa é nova, né? Uma bota diferente. Agora eu queria falar um pouco, Gabriel, né, nessa questão ainda da gente falar do que as mulheres sentem, né? Eu queria falar sobre a menopausa, né, que também é uma fase que a mulher vive, que é muito crítica. E eu queria entender como que a menopausa ela altera ali o padrão de dor que a mulher sente. Então, a menopausa em si, ela não atinge diretamente a dor, tá? Que a menopausa é aquela situação de que ela começa a ter alterações climáticas, né, nela mesma, alteração de temperatura, né, sentir um pouco mais de calor, um pouco mais de frio também. Então isso não impacta diretamente na dor, não impacta. Não tem relatos sobre isso, não. Entendi. Então, gente, o que a gente pode entender até aqui? Né? Que a quiropraxia, ela não trata só
dor, né? Então, ela melhora a comunicação com o corpo. Então, é muito importante que vocês se deem a oportunidade, né, pensando na sua saúde, nesse mês tão importante, de conhecer, né, esse tratamento que vai ajudar demais nós mulheres, né, que convivemos com todos esses temas que nós abordamos aqui. E aí eu queria agora falar um pouco, né, sobre a quiropraxia em si, né, como que a quiropraxia ela vai contribuir na nossa rotina, tá? E aí eu queria que você apresentasse pra gente, falasse um pouco mais, né, porque tem muitas questões que eu trouxe aqui, que são questões que as pessoas falam muito, né, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que acontece no corpo da gente durante esse ajuste que você fala. Uma pergunta ótima. Então, é uma neurofisiologia, né? A gente, quando faz um ajuste, porque o que acontece? Como é que a coluna vertebral ela é tão essencial para o nosso corpo? O cérebro é ele que comanda todas as informações, é dali do cérebro que sai tudo, né? Comando de movimento, de perna, de órgãos, vísceras, tudo está ali dentro e ele manda informação para a galera. Só que assim, o cérebro ele precisa de condutores, vamos dizer assim, pessoas que enviem a informação, né? Sim, isso aí, os distribuidores. E a coluna vertebral é esse distribuidor, né? É tipo os correios. E aí cada vértebra tem um nervo, que cada nervo ele é orientado a chegar num trajeto de um órgão. Existe um caminho. Exatamente. Como se fosse uma estrada. Exatamente. Eu vou até te dar um exemplo assim, para poder ficar, acho que os exemplos também ajudam bastante. Quando o paciente chega lá no meu consultório, fala que está com uma dor lombar, aí pergunta se é dor do nervo ciático. Aí eu pergunto, mas vem cá, você sente dor descendo na posterior da coxa até o teu tornozelo? Aí o paciente, não, eu sinto na frente. Aí eu falo, então não é dor de nervo ciático, pode ser outro nervo lá. Aí a lombar tem nervo inguinal, tem nervo obturatório, tem nervo femoral. São outros nervos que não tem nada a ver com a posterior de coxa e nada a ver com a hérnia de disco do nervo ciático, que é o mais famoso, que é o que é mais acometido. Aí com isso, cada nervo ele vai mandar informação para cada região, tá? Quando a gente faz um ajuste quiroprático, a gente primeiro faz o quê? A gente ajusta qualquer coisa? Não. A gente faz uma avaliação antes para ver como é que está o funcionamento da coluna do paciente. A gente procura o quê? Regiões de hipomobilidade, ou seja, regiões de pouco movimento, que não tem a mobilidade ideal para poder o paciente ter um movimento mais adequado e uma melhora também a questão de dores. Aí vamos lá, a gente identificou que uma região está muito rígida, então ali a vértebra não está funcionando, não está trabalhando e a articulação está presa. Isso gera um bloqueio articular e também gera um bloqueio de informação. Então, se o seu nervo ele enviaria 100% de informação, está enviando 50%, 60%, e aí o corpo não está performando da sua forma natural. Aí a gente ajusta, a gente desbloqueia aquela articulação e manda um input, uma informação do nervo aferente para o nervo eferente descer e mandar a informação de volta. Porque, tipo assim, são dois caminhos, né? O nervo aferente até... Como é que eu gravei esses nervos? O nervo aferente começa com A, então é tudo dor. Você belisca alguém, a pessoa... Ai! Aí é o nervo aferente. Então, o nervo aferente é o que ele sente tudo. Toque, cafuné, tapa, tudo. Tudo que a gente sente é o nervo aferente. O nervo eferente, que começa com E, já é o nervo que manda informação para o seu corpo. Então, estou mexendo meus dedos, é o nervo eferente. Ele está aqui no cérebro, ele manda informação para cá, e aí você sente os dedos, você começa a mexer tudo. Entendi. E quando a gente fala de ajuste, muitas pessoas falam que ajuste é só instalar. Sim, é isso mesmo? Não é só instalar. Conta pra gente o que é o ajuste. Ajuste quiroprático não é só instalar, tá? É todo um raciocínio clínico por detrás. E nem sempre o paciente precisa ajustar, tá? Às vezes o paciente, a gente faz uma avaliação ali, vemos que a vértebra está com bom movimento ou então está com hipermobilidade, a gente não precisa ajustar. Eu já presenciei vários casos de pacientes com dor cervical, eu vou lá avaliar a cervical do paciente,
a cervical totalmente imóvel, com muito movimento. Na verdade, a região torácica dele, né, mais abaixo, é que estava presa. Então era ela ali que era o causador da dor, que estava repercutindo para a cervical estava trabalhando demais porque a torácica não estava trabalhando. É tipo uma empresa. Se um funcionário faltar, outro funcionário tem que fazer os dois trabalhos, o dele e do colega de trabalho. Agora, Gabriel, eu queria entender, assim, quanto a tempo, né? Quanto tempo leva para a gente perceber uma melhora depois que a gente passa ali por um ajuste quiroprático? Então, 90% das vezes é logo após o atendimento. Eu já tive, gente. Logo após o atendimento. Testemunha fiel. É, verdade. Eu já senti, Verdade. Essa melhora é até um certo relaxamento depois, né? Sim. Parece que você está andando nas nuvens, né? Tem até um vídeo que a gente gravou uma vez que eu até revi esses dias, por acaso, vendo que eu fui gravar e tava ali. Eu parecia que eu tava zen. Tava paz e amor, leve. Paz e amor, eu nem conseguia falar direito, porque realmente relaxa tanto, né? Relaxa. Mas a gente nós somos mulheres, né? Temos muitos afazeres, como a gente já falou aqui, e precisamos, às vezes, desses momentos, né? E aí também ajuda a gente a relaxar para produzir mais, né? Exatamente. E aí, assim, eu mantenho contato com o paciente de 24 a 48 horas após o atendimento, para poder ele me passar um feedback, como é que ele ficou, se ele sentiu alguma dor, se a dor do paciente ela diminuiu, se aumentou, para poder a gente entender como o corpo daquele paciente, né, da mulher, ela aceitou o ajuste, entendeu? Porque isso também é muito importante. Tem casos de pacientes que eu vou fazer a primeira sessão, ele está tão com medo, tão nervoso, ou até mesmo com algumas crenças infundadas, que o ajuste não encaixa. Por quê? O corpo dele está falando assim, ó, eu não quero que você me ajuste agora. Isso é muito louco, isso. Isso é muito louco. Realmente, às vezes tem pacientes que eu vou ajustar e eu percebo que ele está com muita rigidez muscular e que mostra para mim que não é aquele momento que não pode ser ajustado. Não pode ajustar o paciente naquela hora. Porque não vai ser efetivo, o paciente não está relaxado, não está assim, solícito, não está aberto a receber o ajuste. É tipo um relacionamento, né? Você que quando vai conhecer uma pessoa, ou então vai ter uma amizade com alguém, você não fala tudo da sua vida logo de pronto, né? Você primeiro conhece a pessoa, conversa, troca uma ideia, você depois começa aos poucos a ter uma intimidade ali com a pessoa, né? Aí sim você realmente começa a ter mais intimidade com o seu amigo, então um relacionamento também amoroso. Então o ajuste é a mesma coisa. O paciente me conheceu pela primeira vez. O corpo dele nunca recebeu um ajuste quiroprático. Ele vai estar com receio. Eu não posso ser muito incisivo. Eu tenho que ir aos poucos, né? E pelas beiradas, para poder realmente o paciente se sentir leve, bem e permitir o ajuste. Entendi. Agora eu queria saber, a gente falando em quiropraxia, né? Eu queria entender, a quiropraxia, ela é uma forma de prevenção? Com certeza. Com certeza. A quiropraxia hoje ela é vista não somente como tratamento de dor, mas também como prevenção e aumento de performance física, tá? Os atletas de qualquer área, futebol, basquete, vôlei, enfim, qualquer área do esporte, eles têm também seu fisioterapeuta que faz quiropraxia, que melhora muito a performance, tá? Então, se a pessoa quer performar bem na musculação, num crossfit, ou então até no futebol no final de semana, quiropraxia ajuda bastante. Tem algum case feminino aí que você já falou em casos que você já atendeu para poder performar melhor, desfile, né, show? Tem algum case? Tem duas pacientes recentes que eu atendi, né? Uma é passista da Portela e a outra paciente é uma DJ, né? Toca música eletrônica. Ela até fez algumas turnês aí também agora, vai tocar no Lollapalooza. E essas pacientes, elas sentiram melhoras reais, né? A passista lá falou que até foi desfilar, foi treinar o desfile dela, da Portela, que ela até escorregou e caiu no chão, porque a perna dela estava tão leve que ela sentiu que, assim, não estou acostumada com essa leveza toda. Ela caiu.
Mas não foi uma queda que não machucou, não. Ficou bem. Mas ela se sentiu muito leve. Ficou bem, bem demais. E a DJ também, né? É o que eu falei para ela. Como você tem uma demanda também muito grande de trabalho, você viaja toda hora, você está em cada canto toda hora. Um dia você está aqui, outro dia você está lá, outro dia você está em outro país. Então isso demanda do corpo e altera todo o fator biológico dela, né? Até mesmo o relógio biológico. Altera tudo. Diafragma tem relação com o fígado. O fígado fica logo alterado com o fuso horário. E aí o fígado tensiona o diafragma gera o quê? Ansiedade, estresse, dor lombar. Então, quando a gente trabalha todo esse funcionamento do paciente, ele se sente mais pronto a performar bem no seu trabalho e fica melhor das suas dores. Então, mulherada, ó, coluna alinhada não é só por estética. Não é. Tem luxo. Não é. É investimento para a saúde, para a vida, né? É uma parte muito importante do nosso funcionamento. Então é super importante que a gente dê atenção à nossa coluna. Isso. E a gente pensando nessa parte de autocuidado, né, Gabriel? Eu queria entender como que bolsa pesada pode impactar na nossa coluna. Então, é uma pergunta assim que muitas pessoas defendem e outras não defendem, porque é uma questão bem contraditória, sabe? Se, vamos dizer assim, o paciente que não tem massa muscular, é sedentário, não se cuida. Se ele usar uma bolsa pesadona, ele vai sentir dor, porque aquela carga ali não está preparado, não está acostumado. Mas se você tem um indivíduo que treina, se cuida e tem massa muscular devida, tem um músculo preparado, se ela botar uma mochila pesada, não vai impactar, né? Porque assim, não é uma coisa só que impacta numa dor. São várias coisas, né? Você costuma até falar que é multifatorial. Multifatorial, né? Exatamente. Então explica pra gente como que isso funciona nessa questão aí da bolsa pesada. Sim, então. Os fatores. Exatamente. Então, o que pode gerar uma dor na sua coluna? Às vezes, falta de água, você não bebe água durante o dia. Maus hábitos, tabagismo. Tabagismo dá hérnia de disco, tá? Tabagismo. Excesso de álcool. O álcool desidrata seu corpo, né? Alimentação também, sedentarismo. Então, isso tudo pode impactar na sua coluna. Estresse, ansiedade, DTM também, né? O bruxismo em si. Então, isso tudo pode impactar na sua coluna. Então, não necessariamente, eu escuto muito isso. Ah, Gabriel, acho que é o meu colchão. Estou dormindo, meu colchão tá me dando dor. Aí vai lá ver, o paciente fica o dia todo no sofá, comendo porcaria, não se alimenta bem, não faz uma atividade física, aí realmente vai lá culpar o colchão que acabou de comprar. Então a gente pode ver que é um conjunto. É um conjunto. O estilo de vida isso. Impacta muito. Exatamente. Nessa então não vai ser só o seu colchão ou a sua bolsa que está pesada. Isso. Que vai te gerar. Que se fosse assim, eu carrego bolsa pesada para lá e para cá para trabalhar. Eu estaria lascado. E tem uma outra questão também que a gente já até conversou sobre isso, né? Que é a questão do celular. Toda mulher hoje fica pendurada ali, né? Vendo o celular, vendo um vídeo, vendo as redes sociais, conversando com as amigas. E eu quero entender como que o celular, de fato, ele impacta na saúde das pessoas, na saúde da mulher. Uhum. Essa questão que a gente sempre fala do pescoço. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso, sobre essa influência do celular na cervical. Sim. Então, na verdade, o problema do celular é você ficar horas e horas numa só posição, tá? Porque assim, Gabriel, existe uma posição perfeita? Não. Qual é a melhor posição? Sempre a próxima. Porque se você reparar, o seu corpo, a gente está aqui conversando, você já cruzou a perna, depois você já se ajeitou, depois você cruzou a perna de novo, porque é o seu corpo te pedindo para você mudar de posição. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, então ele quer que você se movimente. Então, se você pegar um telefone, você está olhando aqui, aí depois você muda para cá, você olha para frente, não vai te alterar em nada. O problema é você ficar 2, 3, 4 horas, 5 horas aqui assim na mesma posição e não só o telefone.
até você estudando com um livro. Imagina você ficar com um livro aqui, ó, direto. Também vai sentir dor, vai sentir tensão. A gente que, né, na época de escola, que tinha que ir lá no caderno, aí ficava lá escrevendo, a gente ficava horas e horas sentado, não dava, às vezes, uma dor na coluna, no pescoço, por quê? Só vivia lá direto um bom tempão? Então, até sentado mesmo? A gente fica aqui, ó. Exatamente. Dou aqui. Exatamente. Puxa as pernas. Isso, porque acontece? O nosso corpo, ele tá trabalhando direto. A gente está aqui parado, mas ele está trabalhando, né? E aí uma coisa que acontece muito é que o corpo ele se adapta. Então, assim, lembra da fascia que eu te falei? A fascia ela é tipo um tecido, né, que recobre os músculos e ela é completa. Ela vem da cabeça e vai até o pé. Então ela está no corpo inteiro. Então imagina só, você está lá horas e horas no telefone, né, com o pescoço mais retraído. A fascia ela vai se moldar, ela vai criar, vai endurecer ali, porque ele entende assim o corpo. Ó, a Natália ela precisa ficar horas e horas aqui, então eu vou criar uma tensão na fascia, eu vou endurecer ela para poder ela ficar nessa posição no gerador. Só que aí do nada tu vira o pescoço. Aí o corpo, peraí Natália, ou você fica horas parada aqui ou você mexe. Aí dá aquela dor, aí aquela contratura fica ali, entendeu? Como se fosse uma teia de aranha emaranhada. Aí depois ela começa a soltar, depois você começa a voltar a ter a mobilidade de volta. Sim. Aqui vamos falar agora de erro de postura. Questão postural, vou até me ajeitar aqui, né? Fala pra gente um pouco, né, que a gente vê as mulheres sentam, muitas mulheres sentam de qualquer jeito, né? Então, qual o erro postural que você mais costuma ver? Postural que eu mais vejo? Cruzar a perna. A mulher cruza muito a perna, né? Aí ela fica horas e horas ali naquela posição. Aí quando ela vai trocar de posição, aí vem aquela dor no piriforme, aquele músculo que fica lá no glúteo, né? E esse músculo ele tá pertinho do nervo ciático, né? Aí com isso gera dor. Mas assim, como eu falei, é alternar sempre os movimentos, não ficar horas e horas na mesma posição. Se você tá aqui 2 minutos numa posição, troca de posição de novo. E é até uma dica que eu dou até para o pessoal que trabalha de home office, trabalha em escritório, muitas horas no computador, que eu tenho, né, um caso na minha casa, né, minha esposa ela também trabalha de home office, e aí com isso eu falo para ela, ó, tá trabalhando, eu sei que às vezes a tua mente está ali, ó, muito focado no trabalho, mas tenta aos pouquinhos mexer a perna, esticar a perna, dobrar, né, fazer movimentos ali na cadeira, rotacionar também o tronco. Às vezes você sentado na cadeira, você pode fazer isso aqui, ó, rotacionar o tronco para poder você trabalhar a musculatura, não deixar que você fique muito rígido, entendeu? Então é muito importante fazer isso. Certo. Agora eu quero que você, né, pense para a gente poder fechar aqui esse último bloco, né, e já pensando também da gente fazer aí o encerramento, eu quero que você deixe aqui um conselho para as mulheres. Se ela pudesse fazer uma mudança essa semana, qual seria o seu conselho para essa mudança? Conselho é você se priorizar mais, se cuidar e principalmente olhar mais para a sua saúde musculoesquelética, tá? Eu vejo assim que as mulheres, né, geralmente se cuidam, cuidam mais da parte estética, né, também da saúde, também faz exames, que é muito importante, né, mas deixa um pouquinho de fora a saúde musculoesquelética, a saúde da coluna vertebral, saúde muscular, tá? Não é só uma drenagem linfática ou uma questão de massagem modeladora. Vocês podem fazer isso, também ajuda no seu bem-estar, mas também olhar para sua saúde musculoesquelética é essencial para você ficar sem dor na lombar, sem dor no pescoço, sem enxaqueca. As mulheres têm muito enxaqueca também, né, devido também à questão menstrual. Então, tirar essas tensões vai te ajudar a você ficar melhor, a você performar muito mais no seu trabalho que você tem, na academia, tá? Também até uma questão de até a parte emocional, né? Você se sentir bem consigo mesma, não sentir aquela dor que tá te deixando para baixo. Então, isso realmente eu dei essa dica. Vai cuidar da sua saúde musculoesquelética com quiropraxia e fisioterapia. Muito bom, Gabriel.
Amei esses conselhos, né? Então, talvez o maior gesto de autocuidado que a gente possa fazer por nós mesmos seja não fazer mais, né? Mas passar a ouvir mais o nosso corpo, prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está nos dando, né? E olhar para você com mais carinho e se cuidar. Mente, corpo, cuidar da sua rotina, né? Exatamente, porque a dor constante, ela não é normal, né? Ter dor não é normal. A gente foi feito para viver bem, mas sem dores constantes, né? O cansaço também externo não é normal. O corpo, ele fala com a gente. Então, se alguma coisa está errada, se você sente uma dor excessiva, um cansaço excessivo, é o seu corpo pedindo para você olhar para ele, né? O seu corpo, ele foi feito para funcionar bem, para ter vitalidade e bem-estar. E nós estamos agora chegando ao final, né, desse episódio, falando sobre a mulher nesse mês tão especial, que é o mês, né, de março. E a gente vai pedir para vocês, se essa informação, se esse episódio foi importante, impactou na sua vida, compartilhe esse episódio com uma mulher que vive dizendo que só está cansada, né? Então, fadiga. Compartilha, né? E se inscreve no canal para você receber, ative as notificações para você receber esse e muitos outros conteúdos. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal.